Bom dia, a paz. Espero que você tenha desfrutado de um belo sábado, de uma madrugada de sábado para domingo frio e com muito vento, mas que é muito bom para dormir, né? Fica muito gostoso dormir assim, não é verdade? Eu gosto, sou calorento, então quando faz frio eu fico feliz, apesar de ir para um lugar que não tem frio, mas tudo bem. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 5. Nós já leremos o texto, tá bom? Romanos 5, nós já vamos ler o texto. Quando você pensa, ou quando nós pensamos em pecado, inegavelmente vem à nossa mente, por exemplo, mentir, roubar, invejar, matar, cobiçar. Não é verdade que quando nós pensamos em pecado, o que vem à nossa mente são questões ligadas ao nosso comportamento, ao nosso jeito de viver, às nossas atitudes? Você concorda comigo que quando eu e você pensamos em pecado, somos levados a pensar nessas coisas? Muitos de nós achamos que o pecado é isso, e também é pecado. Isso são pecados, tá bom? Porém, há uma realidade muito mais profunda quando nós pensamos na perspectiva do pecado e o quanto ele afetou a realidade do ser humano. Mas para entendermos essa perspectiva, nós precisamos, eu creio que antes de mais nada, olhar uma perspectiva bíblica a respeito da humanidade. E a humanidade é apresentada na Bíblia em duas perspectivas. Preste muita atenção. A humanidade em Adão e a humanidade em Cristo. A humanidade em Adão é a humanidade que foi marcada pela rebeldia, pelo afastamento, pelo desligamento de Deus, pois comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. E em Adão, todos nós também nos tornamos pecadores. Em e com Adão. Algumas pessoas questionam se nós pecamos depois, nós só seguimos o exemplo de Adão. E os estudiosos dizem que não. Que na verdade em Adão nós nos tornamos pecadores, haja vista, só você ler o Salmo 51. Pois eu já nasci assim. Mas em Cristo apresenta-se uma outra perspectiva. E a Escritura diz que Cristo é aquele que vem para obedecer até a morte e morte de cruz. Cristo é aquele que vem e é o ser humano pleno e sublime que era para que Adão também fosse. Mas Adão, como nós conhecemos a história do Gênesis 3, ele se desvia do alvo e ele percorre o seu próprio caminho. Podemos dizer que Adão está para Cristo como mais ou menos um boneco está para o ser humano. Adão, ele era para ser como Jesus. Parecia que seria sublime, mas não foi. Existem muitos bonecos que se parecem conosco, mas não são. Não é verdade? E eu queria então pensar com você, por isso que eu comecei dizendo, essas coisas são pecados. Mas nós precisamos entender então o que é o pecado. Aí você está pensando, ixi, o pastor vai descer a pancada na gente. Não, não vou. Eu te garanto que no final nós vamos sair daqui muito felizes. Nós precisamos entender a nossa real condição. Porque muitas vezes nós damos nome de pecado a uma coisa que é muito mais profunda do que essas coisas. Esse pecado que eu estou falando aqui é aquilo que os teólogos chamam de pecado original. Na tradução da Bíblia contemporânea, a mensagem, nesse texto que nós leremos de Romanos, capítulo 5, versículo 12 a 21, o texto começa falando o primeiro pecado. E aí, eu queria pensar quais as características deste pecado. Primeiro, é a rejeição de Deus.
é rejeitar Deus em todas as suas manifestações, é praticar toda sorte de impiedade e injustiça. Este pecado nos leva a não glorificar a Deus e não render graças a Deus pelo que Ele é. O pecado original nos leva a trocar a glória de Deus por imagens feitas segundo a imagem e semelhança do homem. É mais ou menos como você pegar o Deus imortal, o Deus eterno, e colocá-lo no mesmo patamar que o nosso, tornar Deus como o nosso igual. É mais ou menos como Daniel, só um exemplo, tá, Daniel, pastor? É mais ou menos como Daniel pegar, fazer uma escultura dele mesmo e dizer: eis Deus, aí está. Este é o pecado. O pecado original é quando as pessoas, elas trocam a glória de Deus pelos animais. E isto aqui é extremamente forte, porque nós colocamos Deus no mesmo patamar do que um bípede, do que um réptil, do que um quadrúpede. Haja vista, e você sabe disso, existem segmentos religiosos que adoram vaca, rato. Isto é o pecado original. Quando eu rejeito Deus, quando eu na verdade vivo na injustiça, quando eu na verdade troco a glória de Deus, o Deus soberano, por seres mais baixos do que o próprio homem. Além disso, é trocar a verdade de Deus pela mentira, é sacrificar a verdade, é adulterar a verdade de Deus pela mentira. Isto é pecado original. Isto é o que a Bíblia diz que Adão fez, porque ele vira as costas para Deus. E enfim, é desprezar o conhecimento de Deus. E aqui é muito especial esse termo conhecimento de Deus, porque nas Escrituras, em Romanos capítulo 1, do verso 18 até o final do capítulo ali quase, Paulo vai falar um pouquinho da condição do homem. E tudo isso que foi elencado aqui está nesse trecho. E no final fala que os homens desprezaram o conhecimento de Deus, e o termo ali tem a ideia de intimidade, de relacionamento íntimo. Então o ser humano em Adão, ele despreza Deus. Ele não quer mais Deus. Aí você deve estar pensando: pastor, mas esse não é o meu caso. Pelo contrário, eu quero Deus demais. Que bom. Mas é porque em algum momento da história, então, algo tocou em você. Mas você percebe que muitas e muitas vezes nós nos vemos colocando um monte de coisa acima de Deus. John Stott diz que nós fazemos isso constantemente, porque em nós existe a natureza de Adão. Em nós está também a natureza de Adão. O pecado original, ele desfigura a humanidade, pois é o homem dizendo não para Deus, e é o homem deixando de ser homem e se tornando desumano. É fazendo com que aquilo que era a essência do Pai, criado à imagem e semelhança de Deus, se torne desfigurado, afetado, manchado pelo pecado. E aí sim, depois disso, virão os pecados. Mas a raiz, aquilo que está lá no íntimo, é infelizmente o pecado original. O pecado original. Se nós não entendermos essa verdade, você vai continuar lutando contra os seus hábitos. Você vai continuar lutando contra os seus comportamentos. Você vai continuar sem saber o norte, aonde começou esse negócio. Porque o pecado faz com que eu e você, faz com que nos perdamos de Deus, de nós mesmos e do próximo. A rebeldia do ser humano faz com que ele se perca de Deus, de si mesmo e do próximo.
e do outro. Por isso que as pessoas não conseguem se conectar mais umas às outras, porque a rebeldia tomou conta do coração do homem. E o grande desafio nosso é sair de tudo isso. E esta realidade toda nos leva a algumas questões. E aí produz em nós alguns comportamentos que são os seguintes. Aí vem a maldade, a confusão, a desorientação, a sujeira, a desumanidade. Nos tornamos opressores e oprimidos. Nos tornamos irresponsáveis, frios, indiferentes e por fim rebeldes. Aí sim, tudo isso é fruto do pecado original. Se eu pegasse com você e parasse aqui agora, falasse assim, Marta, é isso. Vamos orar, pedir para que Deus não nos mande para o inferno então. Nós seríamos os seres mais infelizes do universo. Se agora aqui eu parasse de compartilhar com você e dissesse para você, olha, a história para aí. Não há condição, nós estamos enclausurados nesta condição. Eu, a Regiane, a Claro, o Daniel, a Marta, a Ione, nós estamos condenados a isso. Nós somos isso e nunca sairemos disso. Sabe a rebeldia do seu coração, sabe o vazio da tua alma, sabe a sua busca frenética pelo dinheiro, sabe a sua busca frenética pelo poder, tudo isso você nunca vai vencer. Se eu parasse agora, nós seríamos os seres mais infelizes do universo. Mas a história não para aqui. Porque nessa manhã, nós vamos dizer que o pecado, ele não é o ponto final. Não é o ponto final. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça vem a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Vamos orar? Deus, nós primeiro queremos te agradecer já, porque a história não parou aí. E pedimos que a tua palavra hoje nos ensine essa verdade poderosa de que o pecado, este não é o ponto final. A história não para aqui, porque Cristo mudou toda a nossa perspectiva. Revela-nos esta verdade através desse texto, em nome de Jesus. Amém.
Esse trecho que nós lemos, ele trata de alguns assuntos interessantes. Ele apresenta Adão e Cristo. Ele apresenta a condição humana em Adão e a condição humana em Jesus. Esse texto fala de morte e vida, de condenação e absolvição. Paulo desce às profundezas da depravação do homem, fruto da queda, mas ele também sobe no mais intenso e mais alto grau da misericórdia de Deus em Jesus. Pecado e culpa, graça e fé, são os assuntos fundamentais desse trecho. E aqui eu queria pensar com você na grande mudança que Jesus trouxe na nossa perspectiva e na nossa condição. Eu queria que você prestasse muita atenção, que eu e você devemos ser muito gratos a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, a história não se esgota no pecado, mas ela se renova na graça. Preste bem atenção, a história não se esgota no pecado. E quando eu falo a história, não estou falando da sua história pessoal, mas a história da humanidade. A história da humanidade, ela não se esgota em Adão, mas ela se renova através da graça de Jesus. O que diz o texto que nós lemos? Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só homem, de um homem, pela decisão de Adão, que decide ser rebelde, que faz o que não deveria fazer, que segue o seu próprio curso, cheio de arrogância, cheio de si, achando que ele era Deus. Se pela decisão de um só, nós fomos condenados, pela obediência de um só também, pela atitude graciosa de um só, através do infinito amor de Deus, que envia seu Filho, que se esvazia, que se sacrifica e que renova a tua e a minha história, e que renova a esperança de toda a humanidade, até daquele camarada que você acha que não vale nada, até dele. Porque se por meio de um só, de Adão, eu e você fomos colocados na frigideira do diabo, no bom sentido, se por meio de um só a sua condenação estava marcada, por meio da obediência. Mas veja que coisa extraordinária. Esse movimento do texto é especial. O texto diz que Adão tomou o rumo dele. E o texto diz que Jesus não toma um rumo só para si. Mas a decisão de Cristo inclui todos nós. Sem egoísmo. Sem egocentrismo. Jesus se esvazia. E isto é graça. Ele não olha para ele, ele olha para a situação global, universal, e quer alcançar a todo homem e mulher. Mas o texto, ele ainda nos traz grandes verdades. Porque o texto diz que nós não somos mais julgados por Deus e nem condenados. Mas em Jesus agora nós nos tornamos inocentes. Somos absolvidos e aceitos. Não estamos mais distantes. É o que diz aí, olha só. Pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ou seja, a graça de Deus superabundou sobre eu e você, sobre nós. Não estamos mais, olha, ficou lindo o risquinho, hein? Não estamos mais longe, não estamos mais distantes, não somos mais alvos da condenação, mas agora somos, na verdade, participantes da eternidade. Não morremos mais. Eu e você, a nossa história não se esgota no pecado. A nossa história não para. E o fechamento no versículo 17 é extraordinário. Pois ele diz que, assim, olha só. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, lá no finalzinho, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus. O texto diz que a morte reinou, dominou.
controlou a história. Mas em Jesus, a morte perde o seu domínio, perde o seu trono, perde o seu controle. A natureza do João e da Marta, a nossa condição é ruim? Nos leva à morte, sim. Mas ouça, olhe bem para mim. Eu não sou o Messias e não tenho aquela voz bonita, mas olhe para mim. Em Jesus, eu e você, a nossa história é renovada. A graça de Deus entra em nós, nos domina, nos toma, a tal maneira que eu e você agora somos novos. Não há mais. E é extraordinário quando ele diz assim: se pela ofensa de um só reinou a morte, a vida reina agora. E ouça, preste bem atenção. Essa vida não reina só na eternidade, quando você pensa assim: quando eu for para a glória e ver Jesus. É agora. Se esta vida não reina agora em você, se a experiência que Jesus operou na cruz do Calvário não te inunda agora, não faz você abrir um sorrisão que nem eu estou agora nos lábios e diz: obrigado. Então em algum momento você ainda não entendeu tudo isso. Com todo carinho, estou falando isso para você. Às vezes os crentes são muito amargos, parece que não entenderam nada do que Jesus fez. Às vezes os crentes estão mais preocupados em condenar as pessoas para o inferno, ao invés de desfrutar da graça de Jesus. E o mais extraordinário, às vezes os crentes perdem de vivenciar a renovação da história através da graça, para ficar olhando os erros do passado. Nossa, mas antes, mas a vida, mas não sei o que lá. Lembre-se, a nossa condição é ruim, mas em Jesus a história se renova. Amém? Em segundo lugar, isso é demais. O pecado é esmagado pela supremacia da obra de Cristo. A sua condição, o pecado original na vida da Clara, do Osmil, é esmagado. Não pelo seu poder, porque eu e você não temos poder nenhum, mas pela supremacia da obra de Jesus. Olha o que diz o texto. Pois assim como por uma só ofensa vem o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça vem a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A obra de Jesus é muito, muito, muito superior a tudo aquilo que Adão fez. Porque a decisão de Adão nos levou para tudo isso, é verdade. Mas a obediência de Cristo, e obediência até a morte, morte de cruz, superou em todas as esferas o pecado. Superou o pecado e superou o fruto do pecado, que são os pecados que o João comete, que o Roberto Wagner comete, que o seu Arlindo comete, que todos nós cometemos. Por isso a obra de Cristo, ela é suprema. E ela esmaga a nossa condição. E nos traz uma nova condição, não mais de separados. Não mais de distantes de Deus. Mas agora de amigos de Deus. Se Adão trouxe a todos nós a condenação, a obra de Cristo nos justificou e nos declarou inocentes. Inocentes. Sem Adão, todos nós morremos e nos tornamos separados de Deus. No ato da obediência de Cristo, que se esvazia, todos nós fomos religados a Deus. E não somos somente mais criados à imagem e semelhança de Deus. Em Cristo, preste atenção que isso é extraordinário. Nós nos tornamos filhos e herdeiros com Cristo. Se com Ele nós sofremos, com Ele nós também reinamos, diz a Bíblia. Dá para dar um sorriso, não dá? É demais.
Aí eu falo assim, pastor, mas eu sei que você tem, nós temos mesmo, porque a natureza, infelizmente, está aí ainda. Mas ouça, a obra de Cristo neutralizou o poder da tua natureza. O problema é que muitas vezes, aí sim, entra a questão do nosso dia a dia. Muitas vezes nós não nos alimentamos desta obra que Cristo operou. Mas a obra de Cristo neutralizou o domínio. João disse, o Filho, pois, vos libertar, sereis o quê? Escravos. Sereis livres, não é isso que diz o texto? Por isso, guarde esta verdade. Onde abundou o pecado, que diz o texto, superabundou a graça. A obra suprema, sublime, maior. E sabe por que foi suprema e sublime? Porque é um ser que não tinha culpa. Assumiu o lugar de culpado. Porque era alguém que não tinha feito nada. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele se esvazia do seu poder, da sua santidade, que ele se esvazia da sua soberania e se faz como eu e você. A Bíblia diz que em todas as coisas ele foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Quem é este? Que tem o poder de dizer, Senhor, eu me esvazio. É a segunda pessoa da Trindade, Cristo, Filho de Deus. O Filho primogênito. O Filho primogênito. Quem sabe, você vem sendo esmagado pela sua natureza. Sentimentos que te destroem. Se você não entender a obra de Cristo na tua vida, você vai continuar sendo esmagado. Porque o único que tem o poder de mudar a sua história é Jesus através da graça. Só Ele. Guarde isso no seu coração. Guarde isso, querido. Aí fala assim, mas eu guardo os mandamentos. Paulo trata isso com muita propriedade quando diz que dificilmente a gente vai conseguir seguir a lei. É só você ler Romanos 7. Porque na verdade a lei simplesmente ressalta que nós somos limitados. Então aonde eu consigo sair de tudo isso? Olhe bem para a minha boca e para o meu sorriso. Jesus de Nazaré. Jesus. Só nele. Em terceiro lugar. O pecado, este não é o ponto final. Porque Cristo faz uma nova humanidade e cria o reino da graça. Olha, a nova humanidade em Cristo faz parte do reino da graça. Lembra da primeira humanidade, Adão? Em Adão nós estávamos todos na linha de frente do churrasco do diabo. A gente ia ser tudo detonado. Essa é a verdade. Simples e fácil. Pastor, mas eu não sou tão ruim assim. Não, nós somos, querido, olhe bem para mim, nós somos ruins. Infelizmente, todos nós somos bem ruins. Mas o que Deus fez? Em Jesus, Deus fez um novo Marcelo. Em Jesus, Deus fez um novo João, um novo Daniel, um novo Dori. Em Jesus, Deus fez um novo Roque. Uma nova humanidade. Uma nova história. Uma nova caminhada. E o que diz o texto? A fim de que, como o pecado reinou pela morte, fora de Jesus nós estamos condenados. Estamos perdidos. E em Jesus, então, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo. Reinasse a graça, o reino da graça. Um novo reinado. Uma nova perspectiva de caminhada. Não mais baseado no que eu posso fazer para Deus. Não mais baseado nas minhas condições. Mas baseado naquilo que Deus faz e já fez. Sem pedir nada em troca. Sem falar para você e para mim assim, olha, eu vou te dar isso se você me fizer isso. Deus já te deu. Isso é graça. Você não merecia. Merecia, mas recebeu. Pastor, eu merecia um pouquinho. Não merecia não. Pastor, eu vou na igreja. Não importa, não merecia. Este é o reino da graça. Nós não tínhamos condições.
mas Ele ainda assim nos alcançou. Olha só, é extraordinário isso. No reino da graça, somos perdoados dos nossos pecados por intermédio da cruz, e não das nossas justiças. E assim, concedendo aos pecadores tanto justiça como vida eterna. O reino da graça nos leva a esta perspectiva. Eu sou perdoado. Não pela minha justiça, porque a minha justiça é trapo de imundícia, como diz a Bíblia. Mas por causa da justiça de Cristo. No reino da graça, o sedento, ele é saciado e o faminto alimentado com a boa notícia. No reino da graça, os pecadores são santificados e moldados segundo a imagem de Cristo. No reino da graça, o próprio Cristo persevera até mesmo diante daquele que está recalcitrante, determinado a completar aquilo que Ele mesmo começou. Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós irá completá-la. E o próprio Cristo sabe que eu e você muitas vezes tropeçamos, erramos, desanimamos, cansamos, e aí Ele desiste de você? Não. Não. Este é o reino da graça. Você já se sentiu assim diante de Deus? Deus, mas eu não tenho nada para te dar. Por que o Senhor me ama tanto? Deus, eu não tenho nada para te oferecer. Quem já se sentiu assim diante de Deus? Aí Ele olha para você, é exatamente isso que eu quero. Um coração que reconhece que você não tem nada. E é por isso, porque você não tem nada para me dar. Mas eu amo você assim mesmo. Esse trecho que eu li aqui, é o trecho de um livro de John Stott, em que ele diz que o reino da graça é a perspectiva de uma nova humanidade, não mais fundamentada naquilo que o homem pode fazer, mas fundamentada naquilo que Cristo já fez. Sabe qual é a nossa grande dificuldade de entender tudo isso, irmãos? É que lá no fundo, nós não nos achamos tão ruins assim. É que lá no fundo, nós não nos achamos tão pecadores. É que lá no fundo, nós não nos achamos tão rebeldes, como foi falado aqui. Mas nós somos. Mas um dia, assim como aconteceu com Paulo em Atos 9, os nossos olhos foram abertos. E nós ouvimos a doce voz de Jesus. E isso nos faz melhores? Não. Isso, na verdade, era o grande motivo para que eu e você, ou aqui, ou em casa, caíssemos de joelhos e falássemos para Deus: obrigado, porque o Senhor abriu os meus olhos. Eu estava condenado e o Senhor me tirou de lá. A minha condição era de prisioneiro de uma natureza destruída. E o Senhor me deu uma nova humanidade. Quem sabe hoje você esteja enclausurado em um monte de comportamento. Eu quero convidar você a não desistir. Não desista, porque Deus não desiste de você. Não se acomode. Já não consigo mesmo, porque Deus não se acomoda. Ele continua trabalhando em você. Quem sabe existam comportamentos e áreas da sua vida que estão podres hoje. Deus pode mudar a sua sorte, a sua história, o seu momento. Não desista. Lembre-se sempre que mais do que os pecados, a verdade em nós é que existe o pecado. O pecado. A queda. E que esta queda quebra a nossa humanidade. Porém, ouça bem. Faça a seguinte oração: Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso. Para renovar o meu ser com Sua graça e a minha história. Jesus, eu preciso de Ti para renovar o meu ser com a Sua graça. Esmagando o pecado que degenera a minha essência e que suja a minha vida.
esmagando esse pecado com a sua obra da cruz, esmagando tudo isso, para que aí sim eu possa experimentar, Deus, essa nova humanidade que Cristo já me comprou, e assim desfrutar do reino da graça. Faça essa oração, rasgue a tua alma para Deus, fala: Deus, há um monte de coisa errada aqui. Não tenha medo de falar, mesmo porque Deus te conhece. Então por que Ele quer saber? Deus é muito enxerido, hein? Não, Ele quer saber, porque Deus se agrada quando nós abrimos nosso coração de fato. Abra a tua vida. O pecado não é o ponto final. Cristo é o ponto final da história. E Ele diz para mim e para vocês: filhos, eu vou voltar a buscar vocês. João 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Pois na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vou-lo teria dito. Muito mais do que seus comportamentos. E Jesus tem algo novo para você. Amém? Curve sua cabeça. Coloque sua vida diante de Deus. Senhor, nós reconhecemos que a nossa condição, ela é de angústia. Porque muitas vezes, essa natureza que habita no nosso íntimo, ela nos ataca com muita violência. E acaba degenerando a nossa humanidade, quebrando. Mas hoje, Pai, nós queremos te render toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão. Porque mesmo com essa perspectiva, com essa condição que nós estamos, mesmo com tudo isso, o Senhor nos deu Jesus, aleluia. O Senhor nos deu Cristo, a nossa esperança. E em Cristo, a história não se esgota. A nossa história, Deus, obrigado. Mas ela é renovada pela graça manifesta através de Jesus. O pecado é esmagado, esta natureza é aniquilada e nós somos revestidos do novo de Deus. Em Jesus, somos revestidos de uma nova perspectiva. Em Jesus, tudo é mudado. A supremacia da obra de Cristo toma conta do nosso coração de tal forma que nós não somos mais os mesmos, mas nos tornamos nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E em Jesus, através deste, que é a segunda pessoa da Trindade, o Filho do Deus vivo, aquele que tem nas mãos toda a autoridade, em Jesus, nós temos a expectativa e já desfrutamos da nossa nova humanidade e do reino da graça, aleluia. Pai, que possamos viver isso com intensidade. E quando o nosso velho homem se levantar, quando os comportamentos que este velho homem produz em nós tentarem nos pegar, que possamos desfrutar, ó Deus, desta nova humanidade, do reino da graça, do reino da graça. Obrigado, Deus. Jesus, nós precisamos de Ti. Jesus renova a nossa história. Jesus esmaga o pecado. Jesus, que a nova humanidade se instale e tome conta de nós e o reino da graça domine sobre o nosso coração. Para que possamos em uma só voz Te adorar. Para que a nossa vida seja para o Teu louvor. Para que a nossa história seja para a Tua honra e glória. Para que o nosso ser, de fato, se conecte no Senhor. E todos em uma só voz exaltemos o Teu nome. No nome de Jesus. Amém.